Fui traído. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Oséias. Hoje, Oséias capítulo 2. Mas antes eu quero fazer aqui 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo para que outras pessoas venham ser edificadas através desse estudo. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda. Então aceite esse desafio para que você venha ler a Bíblia toda. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E o desejo do nosso coração é de alguma forma alcançarmos você para que você venha participar dos estudos e adquirir mais conhecimento. Então se proponha também a participar desses estudos. E depois desses pedidos, então, vamos ao texto de hoje, Oséias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto: Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei a estar com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Então a gente vê aqui um texto profético de Oséias, como foi falado então no estudo de ontem, né? Oséias ele é contemporâneo de Isaías. Isaías estava no reino do sul, Oséias então está profetizando no reino do norte, e o que ele faz aqui é uma grave denúncia com relação a Israel. O que Israel tem feito? Israel então tem trocado Deus por outros deuses. E Deus resolve então, através do profeta Oséias, trazer essa profecia através de um casamento que acontece então ali nesse casamento um adultério. Deus ele faz essa analogia com o que está acontecendo entre Israel e Deus. Ao longo do texto aqui, ainda do capítulo 2, você vai perceber então que Deus vai falar outras coisas através dessa profecia, vai falar do período em que ela foi retirada lá do Egito, né? Tratando da mulher, né? E essa mulher sendo então aí Israel, do período então que eles estiveram ali no deserto. Então o profeta vem fazendo essa analogia o tempo inteiro entre um matrimônio que tem um adultério com a relação entre o povo e Deus, e vem denunciando então através disso aí
a intenção dele é a denúncia do pecado. Eu não sei se você conhece, né? E a minha sugestão é que você, se não conhece, passe a conhecer, passe a decorar os 10 mandamentos. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses. E o segundo dos 10 mandamentos é: não farás para ti ídolos e nem prestarás culto a eles. E era esse o pecado, então, de Israel. Ele estava tendo outros deuses e estava se prostrando em adoração a esses outros deuses. A gente percebe quando a gente faz um estudo aí, desde o início dos patriarcas, que de uma certa forma eles sempre tiveram outros deuses. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente descobre que nós também temos outros deuses. O que acontece aqui com o povo de Israel é que o povo de Israel, então, ele é anunciado o castigo que sobreviria sobre eles por causa disso, e que eles iriam, ao longo do capítulo 2, você vai ler isso aí, que eles iriam ser levados de volta aí para o deserto. E isso vai acontecer no Reino do Norte, acontece então no ano 722, 721 a.C., e no Reino do Sul acontece isso, né, a partir do ano 609, com a morte de Josias, vai ficar durante 11 anos ali, debaixo do jugo do Egito, e depois entra então a Babilônia ali no ano 597, e aí eles vão então para o exílio babilônico de fato, a partir do ano 586 a.C., então, quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói ali os muros, destrói o templo, destrói Israel ali, destrói ali Jerusalém, ali então, né, capital do Reino do Sul. Então, como eu estava falando, eles quebraram aqui primeiro e segundo mandamento, assim, é óbvio essa denúncia de Deus para com esse povo e a consequência deles. Se você for ler ali em Levítico 26, que é uma reprodução que vai ser reproduzido depois, né? Em Deuteronômio capítulo 28, conhecido como ali as bênçãos e as maldições, a gente vai ver tudo que Deus fala com relação ao que acontece quando são fiéis e o que acontece na sua infidelidade. E aí agora então vem esse julgamento, e esse julgamento no caso aí do Reino do Norte, aonde Oséias então está profetizando, isso aí já está para acontecer. Por mais que eles sejam prósperos, né? Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, nesse período em que Oséias começa a profetizar, eles são bem prósperos ali, mas o que vai acontecer pouco depois? Eles vão ser então ali invadidos, no caso do Reino do Norte, pela Assíria, no caso do Reino do Sul, então, Babilônia. Vale a pena o estudo aí, então, da história, né, do que vai acontecer com esses dois reinos aí. Mas eu queria trazer uma aplicação então aqui para os nossos dias. E quando nós olhamos então para os mandamentos, aonde a gente olha lá, primeiro mandamento, não terás outros deuses, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, né? Nem vai prestar culto a ela, a gente vai descobrir que nós temos outros deuses. Jesus vai falar ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 24, que não tem como nós servirmos a dois senhores, porque ou a gente ama um e despreza o outro, ou despreza um e ama o outro. Não tem como servir a Deus e às riquezas, a Deus e ao dinheiro, em outras traduções, a Deus e a Baal, em outras traduções. Então, Jesus está falando ali a respeito então dessas duas divindades que vão sendo disputadas ali. E o jovem rico, quando ele chega até Jesus, e você vai ver essa história ali em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, dá uma lidinha lá, Marcos 10, 17 até o versículo 22, vai estar falando então que o jovem rico vai chegar até Jesus perguntando o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E aí então Jesus fala para ele, olha, tem os mandamentos, e aponta para os 10 mandamentos.
Só que ele vai falar do sexto, do sétimo, do nono, do décimo, volta para o quinto, honra pai e mãe, né? Assim. E aí ele trata então do quinto para cima a respeito ali, dos mandamentos com o jovem, e o jovem acha que consegue cumprir os mandamentos. E aí Jesus mostra para ele, então você pega a sua riqueza, dá para os pobres, e você vem e me segue. E o jovem sai triste. Por quê? Porque a riqueza dele era o Deus dele. Temos várias divindades na nossa vida. Temos a riqueza como um Deus. Tudo aquilo que você pensar assim, quando te é tirado, e agora o que vai ser de mim? Isso é uma divindade na sua vida. Então pensa aí comigo, se você perder o emprego, qual que é o sentimento que você vai ter? Se você perder talvez aí o seu plano de saúde, o que vai acontecer se você perder a sua família? O que será de você? É esse o sentimento que vem? É esse o pensamento que vem à sua mente e gera essa insegurança? Porque se gerar essa insegurança de o que vai ser de mim agora, isso aí era uma divindade. E Deus, então, Ele está só mostrando para a gente o tanto que nós somos infiéis, assim como esse povo aqui, né, é infiel. Então, profecia de Oséias para nós nos nossos dias nos leva, então, a primeiro reconhecermos o nosso pecado, né? Jesus falou para arrependermos e nos convertermos. Então, a gente precisa reconhecer primeiro esse pecado, confessar esse pecado e pedir a ajuda, a misericórdia de Deus para ver se a gente consegue abandonar esse pecado. Por quê? Porque é muito difícil a gente confiar em Deus. Na parábola ali com o jovem rico, né? O que o jovem rico precisava não era de Deus, era da riqueza dele. Afinal de contas, se ele não tivesse então a riqueza dele, como é que ele viveria? Como é que ele beberia? Não é assim? Como é que ele comeria? Como é que ele sobreviveria se não tiver riqueza? E isso talvez aconteça conosco hoje em dia, aconteça comigo, aconteça com você. Então a minha sugestão é para primeiro reconhecer esse pecado. Se há um pecado na sua vida, reconheça esse pecado. Peça perdão a Deus, peça a misericórdia dele, peça para ele te fortalecer, para ele nos fortalecer a vivermos então em integridade, em retidão e sermos fiéis a Ele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.